Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Quero pedir aos irmãos, para os que se assentaram, se coloquem de pé mais uma vez, para a gente estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Quero estar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és o teu nome. Eu vou ler aqui na minha versão. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nesse momento, eu quero que você fale com Deus. Peça a Ele para estar me usando, para falar aquilo que você precisa nessa noite. Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, meu Pai, e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor concedeu de estar aqui na tua casa, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu sei que o Senhor vem de encontro, Senhor, aos corações, à mente, Senhor, ao entendimento das pessoas que estão aqui. Como o Senhor falou comigo quando eu estava meditando na tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Antes de dar início à palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero aqui, desde já, agradecer, primeiramente a Deus, pelo privilégio de estar aqui, de pé, alegre, feliz, louvando e exaltando o nome dEle. Agradecer a cada um dos irmãos que tirou um momento do seu dia, da sua noite, está intercedendo pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. Somente Deus, irmãos, para estar recompensando a vida de cada um dos irmãos. Eu sei que a maioria sabe, mas quem não sabe, há uns 40 dias atrás, eu estava gestante. Em dezembro eu descobri uma gestação planejada. E há 40 dias atrás, fazendo os exames de rotina, eu descobri que o meu bebê não tinha batimento mais dentro de mim. Isso eu estava com 9 semanas. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Nesse momento que a gente descobre algo nesse tipo, o mundo da gente desaba. Mas Deus veio de uma forma tão grande, confortando o meu coração. Naquele momento, Ele usou até um servo dele para dar essa notícia para mim e para o meu esposo, que a gente já conhecia há algum tempo. Fazendo o exame, ele falou isso para a gente. Eu tive o chamado aborto retido. O que seria isso? O bebê parou de bater dentro de mim, mas ele ainda continuou dentro de mim. E foi se passando os dias, conversei com o meu médico disse que eu poderia esperar até 30 dias, irmãos. Aí a gente para e pensa, fala, 30 dias? Ainda com um sonho dentro de mim, mas que não vai se tornar realidade. E foi se passando os dias, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas.
E a gente naquela incerteza, né? Porque eu não queria fazer o procedimento para estar fazendo a retirada. Queria aguardar o tempo de Deus. Pois eu sei que tudo faz parte do processo de Deus em nossas vidas. E quando foi na segunda-feira, quando a gente já estava, eu e meu esposo já tinham combinado, falado, não, quando inteirar os 30 dias, nós vamos procurar o médico e nós vamos fazer o procedimento. Faltando 2 dias para inteirar os 30 dias, Deus começou a agir. E eu comecei a passar mal em casa. O processo é como se eu tivesse entrado num trabalho de parto normal, irmãs. Tanto que a minha sogra até falou, minha filha, você tem que guardar repouso, você tem que estar de repouso. Você não pode estar esforçando, você não pode estar pegando Pedro. Mas quando a missionária Valdirez me fez o convite, conversei com ele, olha, ela falou, você vai, amor, você vai estar bem. E eu estou aqui, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida e na minha casa. Às vezes é difícil a gente parar para agradecer num momento desse, né? Mas quando as pessoas vêm perguntar para mim, você está bem? Eu falo, estou bem, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus é quem conforta os nossos corações, irmãs. E eu posso falar que eu tenho 2 filhos. Um já está na glória, melhor do que a gente. E o outro está ali, o Pedro. Saudável, graças a Deus. E de segunda para terça, eu tive o processo. Passei pelo processo, muito doloroso. Mas, graças a Deus, eu venci. E se colocou um ponto final naquela história, naquele sonho, naquele projeto. Mas eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Muitos falam por aí que Deus escreve certo por linhas tortas, mas isso não é verdade, irmãos. Deus escreve certo, perfeito. Deus não erra, Deus não falha em momento nenhum. Às vezes a gente para e pensa e fala assim, não, Deus errou. Por que eu fui engravidar nesse momento? Por que aconteceu dessa forma? Mas não, irmãos. Deus trabalha da maneira dele, da forma dele, do jeito dele. Nós só temos que parar e entender a forma que ele está trabalhando. Voltando aqui para a palavra do Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, essa história que nós lemos, isso aqui é de conhecimento de muitos dos irmãos. Conta a história de Marta e Maria. Marta e Maria, ela era irmã de Lázaro, que foi ressuscitado. Eles moravam na cidade de Betânia. E Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele fazia diversas vezes esse trajeto, né? E a gente pode imaginar, porque a palavra do Senhor lá em João fala que Jesus amava aquela família. Amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. E a gente pode pensar, falar assim, não, então toda vez que Jesus estava a caminho de Jerusalém, provavelmente ele passava na casa deles, né? Para estar visitando eles, para estar descansando, fazendo uma refeição. E nesse processo, ele sempre era recebido por Marta, Maria e por Lázaro. E este momento, nessa passagem que do Evangelho de Lucas nos conta, foi após Jesus, pouco tempo após Jesus ter descido lá do Monte Tabor, que foi onde teve a transfiguração, que foi quando Jesus encontrou com Moisés e com Elias, e lá eles conversavam em relação à morte de Jesus, como que iria acontecer, que ela seria em Jerusalém. Então eu posso imaginar que naquele momento que Jesus desceu do Monte Tabor, estava indo a caminho de Jerusalém, ele já sabia para onde que ele estava indo. Ele já sabia que ele estava indo para ser morto, para ser crucificado. Jesus estava a caminho de Jerusalém e foi recebido por Marta. Quando a gente pensa em Marta, Marta foi quem recebeu Jesus em sua casa. Não fala que eles tinham pai, nem mãe, nem ninguém. A gente pode, eu conversando com a nossa professora teológica, que é a pastora Arlene, ela estava até comentando comigo, falando assim, não, a gente pode até imaginar que eles eram órfãos, né? Que eles viviam só os 3 em casa. Não falava de esposo, de esposa de nenhuma deles, então a gente pode pensar isso. Então Marta, a gente pode imaginar que ela era a mais velha dos 3.
Então, ela que tinha a responsabilidade de receber alguém em sua casa. Quando chegar alguém lá em casa, o meu esposo vai recepcionar a pessoa em casa. Porque ele, como sendo o chefe de família, o pai, o esposo, ele recebe. Quando eu estou na minha casa e está só eu e meus irmãos, meu irmão é o irmão mais velho, ele vai recepcionar. Então, a gente pode pensar que Marta era a irmã mais velha. E ela tinha essa responsabilidade de receber quem estava sendo convidado na sua casa. E Marta recebeu Jesus. Só que tem um ponto importante nessa palavra. Marta, ela recebeu Jesus, mas ela não parou para ouvir Jesus. Ela não parou para ouvir o que Jesus estava ensinando. Por quê? Porque Marta, ela estava trabalhando. Mas tem um outro ponto importante. Marta estava trabalhando para servir a Jesus. Quando a gente pensa, Jesus não andava sozinho. Jesus sempre andava acompanhado. Pelos 12 discípulos e geralmente por uma multidão. Então, provavelmente, a gente pode imaginar que, no mínimo, tinha 13 pessoas lá dentro dessa casa, né? Então, a Marta, como responsável por isso, a gente para e pensa, uma dona de casa, recebendo 13 pessoas em sua casa, ela fica agitada. De um lado para o outro, tentando correr, só corre o arroz, está queimando de um lado, fica uma salada do outro lado, fica agitada dentro de casa. E ainda fala que ela estava sozinha, correndo de um lado para o outro sozinha. Muitas vezes nós estamos trabalhando para o reino de Deus, agitados de um lado para o outro, sem pedir ajuda para ninguém, tentando fazer tudo sozinho, mas nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Nós não paramos para ouvir o que o Mestre está ensinando, o que o Mestre quer nos ensinar, o que o Mestre quer falar conosco naquele momento. E nós temos muitas pessoas na igreja que ela anda desse jeito. Às vezes entrou no modo automático. Sabe o que é aquele modo automático? Eu até brinco com meu esposo que eu sou meia metódica. Eu faço as coisas sempre do mesmo jeito. O meu filho, desde quando ele nasceu, eu visto roupa nele da mesma forma, eu troco a fralda dele do mesmo jeito, até ele já era acostumado. Então, Senhor, eu sou meio metódica nas coisas, as coisas vão virando no automático. E na casa do Senhor, muitas pessoas estão desse jeito. Estão agindo no automático. Estão pensando que estão fazendo demais. Mas eu faço isso, faço aquilo na casa do Senhor. Mas você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Você tem parado para ouvir o que o Mestre está falando? Nós devemos trabalhar para o reino? Devemos. Nós devemos servir a Jesus? Devemos. Nós devemos servir ao nosso próximo? Devemos servir ao nosso próximo. Mas nós temos parado para ouvir o que o Mestre tem falado aos nossos corações? Eu fiz uma anotação interessante, fala assim, a conexão entre a fé e as obras é evidente. Por meio das obras, a fé se consuma, mas por meio da fé, produzimos boas obras. A fé, ela se consuma pelas obras que nós fazemos. Mas é por meio da fé que nós produzimos as boas obras no reino do Senhor. Sem a fé, você vai estar trabalhando sem nada, sem serventia nenhuma. Porque se você não acredita para aquele que você está trabalhando, o que adianta você estar trabalhando? Na palavra do Senhor mesmo fala que muitos vão chegar lá no Senhor e falar: mas eu fiz isso, Senhor, mas eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, pois não te conheço. Não adianta de nada. Não adianta de nada. E nem Deus quer o seu trabalho se você não quer a Ele. Se você não quer Deus em primeiro lugar na sua vida, se você não quer servir a Ele com todo o amor, com toda dedicação, é em vão. É em vão que você está fazendo. Não está sendo recebido por Deus.
Muitas vezes a gente acha que está fazendo muito, mas nós não pararmos, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a gente não buscar a Bíblia, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não orar, não jejuar, a gente não vai ter fé. E é através da fé que nós produzimos boas obras. Marta, ela ainda questiona Jesus. Lá no versículo 40, ela pergunta: Jesus não se importa com que o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ela pergunta a Jesus. E às vezes nós estamos fadigados, cansados, de tanto fazer, de tanto lutar, de tanto trabalhar, porque nós estamos querendo fazer tudo sozinhos. Muitas vezes para aparecer para o pastor, para aparecer para um líder, para alguém. E nós não temos parado para pedir uma ajuda. E ficamos fadigados, cansados. E às vezes, chega em casa cansado e não consegue fazer mais nada. Não consegue ler uma Bíblia, não consegue orar. Por quê? Porque está cansado, fadigado de tanto fazer tudo. E quando Marta questiona Jesus, porque ela não parou para ouvir o que Jesus estava ensinando. Mas nós queremos que ele faça da nossa forma. A gente não para ouvir Deus falando com a gente, da maneira que nós devemos agir, da maneira que nós devemos fazer, mas queremos que ele faça da nossa maneira, da nossa forma. E Maria queria uma vida com Jesus. Ela queria aprender com Jesus. Tanto que ela parou, ajoelhou-se aos pés do Senhor para escutar, para aprender o que ele estava falando. Com base nisso, eu separei um tema para a gente estar meditando agora nesse momento. Vai ser bem rapidinho a minha palavra. O que é importante e o que é urgente. Que nós possamos entender isso nessa noite, irmãos. O que tem sido importante e o que tem sido urgente. Marta estava fazendo o que tinha que ser feito. Era importante fazer aquilo. Aquilo que ela estava fazendo era importante ser feito. Mas o que é importante? É tudo aquilo que precisa ser feito em breve. É importante fazer, tem que ser feito. Que nem a vasilha lá na pia, é importante ser lavada. O cuidado com a casa, o cuidado com o esposo, o cuidado com os filhos, é algo importante que nós devemos fazer. Nós como mulheres, aqui culto das senhoras hoje, nós como mulheres donas de casa, isso é importante. A gente deve cuidar do nosso lar, a gente deve cuidar da nossa família. É importante ser feito isso. E deve ser feito. O que Marta estava fazendo deveria ser feito. Mas o urgente, o que é o urgente? O urgente, ele tem uma prioridade maior. Ele deve ser feito rápido. Ele precisa de uma solução rápida. Ele tem que ser resolvido. E para Maria, naquele momento, o ensinamento que Jesus estava dando lá na casa dela era urgente para ela naquele momento. Era urgente, ela precisava daquilo naquele momento. Para Marta, o urgente era cuidar da casa, fazer comida, lavar vasilha, servir. Para Marta, o urgente era aquilo. E nós temos que entender que o importante também precisa ser feito, igual eu comentei com os irmãos. Mas o urgente, ele precisa ter uma prioridade. Nós precisamos ter como prioridade, como urgente em nossas vidas, aprender mais de Deus. Estar mais perto de Deus. Conhecer a palavra dEle, ter fome e sede da palavra dEle em todos os momentos. Nós precisamos disso, ter urgente em nossas vidas. Foi cantado aqui que Ele vem, irmãos. Ele vem e não demora, não. É urgente que nós saiamos por aí, prega a palavra do Senhor.
Os campos estão aí, tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. Isso é urgente, irmãos. Isso deve ser prioridade em nossa vida. Conhecer a Deus de perto, conhecer a palavra dEle. Saber aquele que nós servimos. Conhecer aquele que nós servimos em todos os momentos. E entender e crer que Ele é urgente em todas as circunstâncias. Quando eu descobri que meu bebê estava morto dentro de mim, eu não busquei o porquê. É porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo, é por conta disso, é porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Não, irmãos. Muitas pessoas chegaram em mim e falaram assim, deve ser porque você tem lúpus, é porque isso, porque aquilo. Falei, não, era porque era da vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Mas por que eu entendi isso? Porque é urgente para a minha vida, para o meu coração, para a minha mente, eu entender que Jesus é o dono da minha casa, é o dono da minha vida. E é Ele que manda. É Ele quem dirige todos os caminhos. Que nós possamos ter isso, irmãos. Jesus como urgente em todas as circunstâncias. Quando Jesus chama a atenção de Marta, ele vira para ela e fala assim, Marta, Marta. É igual a mãe quando vai brigar com o filho, né? Pedro, não faz isso. Jesus falou, Marta, Marta. Tipo, presta atenção, o que está acontecendo? Por que você está fazendo desse jeito? Tem uma versão que fala, porque estás ansiosa, Marta. Nós temos deixado a ansiedade do dia a dia, a preocupação do dia a dia, tomar conta da nossa casa, tomar conta da nossa vida. Eu gosto muito da pastora Sara Mendes. Não sei se vocês conhecem, mas é uma pastora muito usada por Deus. Quem não conhece, quem mexe em rede social, direto ela abre caixinha de pergunta lá e conversa com muitas pessoas, dá muitas palavras de Deus diretamente para os corações da gente. E ela tem uma frase que eu anotei. Eu vou falar ela bem devagarzinho para os irmãos entenderem. A ansiedade tira inutilmente a energia do hoje e entrega a um remoto amanhã, sacrificando agora para resolver os problemas futuros, que na maioria das vezes nunca acontecerão. Os irmãos entenderam? A ansiedade, ela está deixando da gente aproveitar o nosso dia agora. Deixou Marta não aproveitar o que Jesus estava fazendo lá na casa dela. Porque ela estava ansiosa, andando para um lado e para o outro, inquieta. Então, que nós não possamos, que nós não venhamos deixar a ansiedade tirar a nossa alegria de viver o hoje, de viver o agora, preocupados com o amanhã, que na maioria das vezes não vai nem acontecer. Não vai nem acontecer nada daquilo que você está imaginando. A gente fica aqui criando caraminholas na cabeça da gente, né? Criando coisas. Para encerrar, Lucas 10, 42. O último versículo. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Apenas uma coisa nós necessitamos, irmãos. Nós necessitamos da força, da vida, da presença de Jesus em nossas vidas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ter sede de Jesus. Clamar por Jesus urgente em nossa casa, em nosso lar. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ninguém tira, irmãos. Ninguém tira de nossa vida aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos lendo a palavra do Senhor. Ninguém consegue tirar a fé que nós temos, que nós adquirimos quando nós estamos mais próximos de Jesus. Ninguém tira, irmãos.
Ninguém tira isso da gente. E Maria escolheu a boa parte. E Jesus falou assim, não vai tirar dela, ninguém tira dela. Esse momento aqui é dela. E nós temos a escolha. Temos todos os dias o direito de escolha. Todos os dias que nós acordamos, nós podemos escolher. Primeiro eu vou pegar meu celular e ver as atualizações do WhatsApp, ver se tem alguma mensagem, alguma coisa na rede social. Ou nós vamos pegar a palavra do Senhor e ler. Todos os dias nós temos a escolha. Todos os dias nós podemos escolher estar mais próximo de Deus. Nós podemos escolher levantar e fazer nosso devocional. Mas eu vou trabalhar muito cedo. Acorda mais cedo. Você pode escolher estar mais próximo de Deus. Não, mas eu deixei a vasilha da janta ontem limpa. Você tem uma escolha. O que é urgente para você? O que é importante para você? Tudo que Marta estava fazendo poderia ser feito depois. A vasilha a gente pode lavar depois, as coisas a gente pode organizar depois. Mas tem aquele momento que é urgente. Tem horas que a gente está lá lavando uma vasilha e Deus toca no nosso coração. Fala no nosso coração. Vai ler lá no versículo tal. Não, peraí, vou terminar de lavar a vasilha aqui. Vou terminar de fazer isso. Mas nós temos que colocar como urgente a voz do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Que nós venhamos ter como urgente. E definir o que é urgente em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. E é isso que nós estamos ensinando para quem está próximo da gente. Nesse período que eu passei, muitas pessoas chegaram em mim e falou assim, nossa, eu fico admirada, como que você está forte? Não é eu, irmãos. Não é eu. É a força de Deus. É o que vem de Deus ao meu coração, à minha mente, em todos os momentos. Não andeis ansiosos, irmãos. Não andeis preocupados. Mas eu até comentei com ele, eu falei assim, irmão, amor, eu acho que eu não vou dar essa palavra não, porque os irmãos vão pensar que não é para fazer mais nada na casa de Deus. Não é isso, irmãos. É importante que nós façamos, trabalhamos na obra do Senhor. Mas é urgente que Deus, que Jesus venha em primeiro lugar. Senão é em vão o que você está fazendo. Eu quero que os irmãos entendam isso, que eu falei aqui nessa noite. Que não é para deixar de trabalhar na obra do Senhor, não. Que nós devemos trabalhar em todos os momentos na obra do Senhor. Mas que Jesus é mais importante para nós. É mais importante e é necessário na vida de cada um de nós. Convido os irmãos para se colocar de pé. Vamos estar fazendo mais uma oração nesse momento. E eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por ter me dado a condição de estar aqui. Desde ontem, eu estou com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E eu não sou de tomar remédio. Meu esposo até briga comigo, que eu sinto mal e não tomo remédio. Mas hoje eu já tomei dipirona, já tomei paracetamol, porque eu acordei com dor de cabeça. Tanto que a irmã, quando ela subiu pro púlpito, ela foi lá no meu lugar, me chamou, falou, vamos sentar lá, Laís. Falei assim, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, por conta do vento, eu tô meio agripada, vou ficar aqui com o Pedro. Mas no momento que a missionária Carmelita me chamou para subir aqui no púlpito, quando eu coloquei meus pés aqui nesse púlpito, eu não senti mais uma dor de cabeça. Para a honra e glória do nome do Senhor. E tudo é para Ele e por Ele, irmãos. Então que nós possamos ter Jesus como urgente em nossa vida em todos os momentos. Que nós possamos confiar nele em todos os momentos. Vamos orar nessa noite. Meu Deus, meu Pai, Jesus. Nesse momento, Senhor, eu só tenho graças a dar a Ti, Senhor, por ter me dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A responsabilidade é muito grande. Mas eu espero, Senhor, que essa palavra tenha falado no coração dos irmãos como falou ao meu coração.